Casemiro pra Paquetá, protegeu por baixo, chegou, insistiu, Rafinha ganhou, lateral da área, pintou o primeiro do Brasil, cruzamento pra dentro, a bola passa, vem Vinícius Júnior, domina e bate! Essa bola! Gol do Brasil! Vinícius Júnior domina, vê o ângulo aberto, estava bonito no canto esquerdo do gol sul-coreano, pênalti! Quando eu me machuquei, passaram mil coisas na minha cabeça, dúvidas, medos. Neymar vai pro cantinho esquerdo, caminhando, partiu Neymar, paradinha, pé direito, essa bola! Não senti nada, não tô fazendo, graças a Deus. Richarlison luta, de cabeça ele controla na entrada da área, faz embaixadinha, Marquinhos, deixou, tabela, Richarlison faz golaço! Um espetáculo do 974! O Brasil aí, Neymar, tem Vinícius na área, pode devolver, vai fazer o cruzamento, parou na área pela esquerda, cavadinha pro Neymar, passou por ele, vem Paquetá, golaço! 하나, 둘, 셋, 넷. Gol da Coreia do Sul, tirambaço do camisa 8, Santo Gangnam Style. Equilíbrio da equipe, equilíbrio. Faltam 7 horas e 3 minutos pelo horário brasileiro, 1 hora e 3 minutos pelo horário de Doha. Mais uma tarde quente, temperatura de 29 graus. A Copa vai pegando fogo, só os favoritos vão passando para a fase de quartas de final. Quartas de final quase definidas, daqui a pouquinho tem mais 2 jogos, os 2 com transmissão da Band News FM. Aliás, 2 jogos imprevisíveis. Marrocos, a grande sensação dessa Copa do Mundo, a última seleção africana a entrar em campo, a enfrentar a duvidosa Espanha, que começou arrebentando na Copa, depois não teve atuações tão boas e levantou sérias questões a ponto de quase ficar fora da fase seguinte da Copa do Mundo. Em dado momento, a Espanha chegou a ser eliminada por Costa Rica. Foram só 3 minutos. Mas os espanhóis sentiram o gostinho da eliminação precoce depois de uma vitória por 7-0 na primeira rodada. Marrocos e Espanha jogam daqui a pouquinho, ao meio-dia no horário brasileiro, e às 4 horas da tarde tem a definição do último classificado para as quartas de final, com a imprevisível partida entre Portugal e Suíça. Muito sobre os jogos de hoje, muito sobre as partidas de ontem. O Brasil vai pegar a Croácia sexta-feira ao meio-dia, neste noticiário que vai até às 9h25 da manhã e cujas opiniões são sempre independentes e brilhantes, porque é no estúdio que estão Sheila Magalhães e Carla Bigato. Bom dia mais uma vez, meninas. Bom dia, Megali. Bom dia pra Carla. Bom dia a você que nos acompanha. Bom dia, gente. Teve jogo ontem? Como assim? A gente não tá nem sabendo? Caramba. A gente não tá vendo? Que massacre foi, né? Cara, olha, vou te falar. Eu imaginei que no segundo tempo sairiam mais uns 3 gols. Mas tudo bem, tá ótimo desse jeito. E aquele lance do Richarlison, vamos combinar, hein? Aquela embaixadinha, lembrei, como é que chamava aquele jogador? É o Kelson? Lembra aquele que fazia embaixadinha com a cara? O Foca? Sim, Foquinha. O Foquinha, lembra? Padre. O Foca, Padre Kelson. Padre Kelvin. Padre Kelmo. Exatamente. Cara, aquilo foi demais, Candidato né, jogador. Candidato jogador, isso aí. Foi demais. Foi. Não, foi demais. E o toque do Thiago, e a conclusão do Richarlison. Estivesse o Rafinha com o pé mais calibrado ontem, e a seleção jogasse, de fato, né, o segundo tempo, porque a seleção tirou o pé e com toda a razão. A gente ia ver realmente um placar histórico. Chegou a passar pela minha cabeça que o Brasil fosse passar de 10 gols ontem, depois que com 30 e poucos a seleção já vencia por 4-0. É verdade, é a Coreia do Sul. É verdade, a Coreia do Sul entrou em campo com um esquema suicida, imaginando que dava para jogar de igual para igual com o Brasil. E é claro que não dava. Essa seleção adora quando tem espaço, e ontem teve muito espaço. Tanto é que com 10 minutos a classificação estava praticamente resolvida, e tanto é que o esquema foi completamente equivocado, que o técnico da seleção, o português Paulo Bento, já não é mais técnico da seleção sul-coreana, foi demitido ontem mesmo. Mas uma coisa a gente tem que ressaltar, o Megali, Sheila, apesar do massacre que foi, a seleção coreana não entrou massacrando os jogadores do Brasil. Teve uma falta ou tava lá, mas assim, foi super leal, né? Como foi uma partida leal, como é bonito ver isso. Aliás, Coreia, que país, né? Evolução na educação,
nas artes. A gente viu a Coreia ganhando um Oscar, gente, de melhor filme. Vocês lembram? Parasita. Então, é um exemplo de sociedade. Então, todo o nosso respeito, toda a nossa consideração e o nosso agradecimento à lealdade ontem dos jogadores coreanos. Que, aliás, né, depois foram cumprimentar lá no vestiário da seleção brasileira, com toda a admiração pelos jogadores da seleção. Foi demais, viu? Foi muito legal. Pô, que cara civilizado. Aliás, a Carla falou muito bem. Como funciona, né, o investimento em cultura. 20 anos atrás, o governo coreano decidiu que iria investir forte no chamado soft power, né, que é uma coisa que o Brasil já teve muito. Graças a Pelé, aliás, um abraço à família do rei, toda a força ao Pelé, que foi, de uma maneira muito bonita e necessária, homenageado ontem. Graças à Bossa Nova, graças à MPB, ao Cinema Novo, tudo isso transformou o Brasil um país simpático, né? Em um país simpático aos olhos do mundo. Esse soft power é importante, não é o poder das armas, mas é o poder da cultura. Por isso é chamado de poder leve. Isso ajuda nas negociações internacionais, inclusive nos acordos financeiros. Isso é ótimo para um país. O Brasil nunca soube usar esse soft power. A Coreia do Sul sabe. É um dos países mais queridos e mais simpáticos hoje em dia. Conquistou um Oscar, tem a banda mais importante, mais lucrativa do mundo. Mais importante não ter aqui um juízo de valor, tá? A melhor, não é isso. Mas é a maior banda do planeta hoje, que é o BTS. Que teve inclusive um representante aqui na abertura da Copa do Mundo. Tem um dos seriados mais vistos no streaming, que é o Round 6, e é um exemplo propagador de cultura, né? É uma referência cultural como os Estados Unidos, como a Inglaterra. Tudo isso no espaço de 20 anos, de menos de uma geração. É possível. Com investimento, com boa vontade, com competência, é possível. E foi muito bonita a atitude realmente dos sul-coreanos. Não é qualquer time que aguenta tomar 4 gols em 30 minutos. Não. E a cada gol ver os jogadores fazendo dancinhas. Uhum. Tem muita gente que encara isso como um desrespeito. Eu não acho. Mas tem gente em campo que perde a cabeça quando vê um negócio desses, né? E pelo contrário, o respeito foi total. O Son, que é o jogador mais importante, o atacante, camisa 7, aquele que usa aquela máscara engraçada, foi lá e antes do jogo cumprimentou todos os 11 jogadores do Brasil. Isso é mais que reverência, isso é respeito. Foi realmente muito bonito. Agora, por que será que Neymar ficou em campo até quase o finalzinho, hein? Será que não dava pra ter tirado o Neymar? Precisava, pra não né? ter corrido esse risco? Graças a Deus não aconteceu nada. Mas por que o Tite manteve o Neymar até o fim? Foi por uma questão de... Enfim, por quê? Se essa resposta existir, quem a terá é a Aline Fanelli, que acompanha a seleção brasileira. Já sabemos por que o Neymar não foi poupado pelo Tite. Aline, bom dia. Oi, Megali, bom dia a você, a Carla, a Sheila, todo mundo que está nos acompanhando aqui na Band News FM. Exatamente por que ele não foi poupado, a gente não tem essa resposta. O Tite não falou, mas a gente consegue analisar aí um cenário. No segundo tempo, eu observei o Tite conversando com o Neymar. Não dava para saber o que o Neymar tinha falado para o Tite, porque estava um pouco distante de mim. Eu estava lá no gramado com o microfone da Band News FM. Se fosse pedir para sair, ele teria sido substituído logo após essa conversa. Talvez o Neymar tivesse passado para o Tite que ele aguentaria ficar mais. E foi o que a gente viu. Mas aí, depois dessa conversa, claramente o Neymar estava se poupando. Ele continuou em campo, mas ele claramente não estava correndo mais como ele estava no primeiro tempo. E até natural. Foi questionado isso para o Fábio Mascheredian na saída do gramado, preparador físico da seleção brasileira. Eu perguntei para ele sobre o Neymar. Eu falei, a gente viu que o Neymar também estava se poupando um pouquinho no segundo tempo. E ele falou que era normal, que tudo foi conforme o planejado, que pelo placar que a seleção construiu na primeira etapa também era normal, que não só o Neymar, mas que todo o time fizesse isso no segundo tempo, que tirasse um pouquinho o pé, até porque já vem um outro adversário, a Croácia, na sexta-feira, então era tudo considerado muito natural, nada demais com relação a isso. E foi legal a gente ouvir o Neymar, porque o Neymar fala pouco, né? Raro conseguirmos ouvir o camisa 10, que foi eleito o melhor em campo. Sobre isso ele até chegou a dizer que era difícil escolher o melhor jogador da seleção brasileira em campo, porque muitos tiveram destaque e realmente
realmente foi um gol de cada um nessa partida, algo ressaltado também pelo Tite, como mostra o equilíbrio da seleção brasileira, né? Um gol de cada um nesse momento. E aí depois, o Neymar, falando pela primeira vez, descreveu como é que foi quando ele sofreu a lesão no primeiro jogo, tudo que passou pela cabeça dele. Ele não imaginava que pudesse se recuperar tão rápido, agradeceu todo o apoio que ele teve e também os profissionais da comissão técnica da seleção brasileira que o ajudaram, também com a cabeça boa nessa recuperação aí de 10 dias para chegar nessa condição nas oitavas de final da Copa do Mundo. A gente acompanha o que disse o Neymar. Cara, é só agradecer todo o carinho, todo o apoio que me mandaram quando eu me machuquei. A noite que eu me machuquei foi uma noite muito difícil. Passaram 1000 coisas na minha cabeça, dúvidas, medos, e eu tive, né, o suporte de todos os meus companheiros, da minha família, né, de buscar força da onde eu já não tinha mais. E ler mensagens, boas mensagens, né, todo mundo mandando boas energias, mensagens de boa recuperação, confortou bastante. E é isso mesmo que foi o enfoque do Neymar, né? Nas mensagens positivas, em tudo que ele recebeu, conseguir essa recuperação. Ele estava realmente muito feliz. Ele fez o gol de número 76 com a camisa da seleção brasileira. Segundo a contagem da FIFA, ele está a 1 gol de igualar a marca do Pelé, 77 gols. Mas essa não é a contagem da CBF. A contagem da FIFA não leva em conta amistosos, apenas jogos oficiais entre seleções. Então, por isso que a CBF não vai fazer nenhum tipo de alarde quando o Neymar atingir esse gol de número 77. Para a FIFA vai igualar o Pelé, para a CBF não. Para a CBF o Pelé tem 95 gols. E aí o Neymar falou dessa questão, e é bom a gente registrar uma imagem que foi muito legal, que nós registramos na nossa transmissão, que depois que o Neymar faz o gol, ele sai da comemoração, da dancinha, e vai dar um abraço no Alex Telles, que estava na arquibancada, lesionado, voltou a Sevilha hoje, foi cortado assim como o Gabriel Jesus, representando também que a seleção está jogando por eles. Depois da partida, o Danilo conversou também no microfone da Band News FM, e eu falei justamente com ele sobre essa questão de um segundo tempo um pouquinho mais leve, sem um ritmo tão forte do Brasil como foi na primeira etapa, e ele reforçando e explicando também esse cenário que foi importante de construção do placar. A gente tenta sempre ser agressivo para frente, criar chances, tentar ser o mais assertivo possível nas ocasiões que a gente tem. Isso depois dá tranquilidade para a gente gerir a partida, dá mais tranquilidade para a gente jogar o jogo de uma maneira mais tranquila e assim as coisas saem naturalmente. Está satisfeito com o resultado, com os gols, e a gente descansar agora para enfrentar a Croácia no próximo jogo. E o Brasil tem treino hoje, Megali, 5 da tarde no horário pra gente aqui de Doha, e claro que vamos acompanhar essa atividade que vai ser totalmente aberta. Eu achei muito bacana o Tite participar da dancinha. Há quem critique, há quem acha que isso seja um desrespeito. Geralmente são europeus, pode reparar, quem dança são os africanos, são os sul-americanos, os centro-americanos, e quem reclama são os europeus. Bobagem. Foi legal demais, gente. Do que signifique, né, o futebol para nós. Foi bacana. E outra, Carla, essa seleção é muito patrulhada, né? Tem as pessoas que misturam com política, é porque o Neymar faz a arminha, porque o Richarlison faz o L. Tem a turma que pega no pé por causa da carne com ouro. Aliás, garçom, serve aí uma barra de ouro mal passada para os meninos que funcionou da primeira vez. Né? Ela é muito patrulhada. Tem muita gente que acha que é uma seleção sem alma, que é uma seleção que não se posiciona. Então, a seleção sempre vai ser muito criticada, e essa é muito criticada. Quando o Tite entra na brincadeira e faz lá a dança do pombo, a seleção se torna mais gostável. Lembra do soft power da Coreia do Sul? Isso. É isso, a utilização da simpatia, né? Aquela imagem que nos faz sorrir. O Tite meio desajeitado, de terno e gravata, fazendo dancinha do pombo. Isso aproxima a gente da seleção. Eu achei o máximo, não sei se alguém discorda. Adorei também. E eu acho que ali... Acho divertido. Não acho que seja desrespeito com os outros times. É uma forma de celebração, de comemoração, gente. Cada um tem a sua. Tem um outro ponto pra gente destacar, que é o seguinte. O que foi aquele gol, pelo amor de Deus? O Kaká Barbosa tava lembrando. Foi o Keirson, lembra que fazia a embaixadinha com o rosto, foca? Não era Kelman, é Keirson. E, cara, aquilo foi de arrepiar, aquele gol foi de arrepiar, não, era Keirson. Não tinha como não comemorar aquele gol. É o técnico, ele é responsável por tudo aquilo, então aquilo foi contagiante, eu acho que foi mais do que ensaiado, mais do que qualquer coisa, aquilo foi verdadeiro, sabe? É o grupo todo comemorando uma coisa linda, porque não foi um gol que já seria difícil fazer um gol desses, em Copa do Mundo, chegar, chutar e fazer a bola entrar na rede, não foi só isso. Foi mais uma pintura, mais uma obra do Richarlison, que
que, pelo amor de Deus, brilhando muito nessa Copa, né? Agora, em que momento a gente vai poder falar mal do Rafinha? Não é Keirson, gente, é o Kerlon. Kerlon. Os ouvintes estão Kerlon escrevendo aqui aos montes. Tá bom, gente. É isso. Keirson jogava no Palmeiras, outro jogador. É verdade, desculpa. Me confundi. Fala, Aline. Não, sobre a dancinha, o Tite explicou na coletiva que ele não queria que fosse algo, assim, tão claro. Por isso que ele ficou até escondido entre os jogadores. De onde eu estava, eu não consegui identificar que o Tite estava na rodinha. Eu só consegui ver depois. Porque a ideia dele, ele falou, eu não queria que passasse de alguma maneira algum tipo de desrespeito. Eu só queria comemorar realmente aquele momento. E antes eu tentei chegar numa roda com eles ali no treinamento. Eles falaram que eu estava muito mal, que não ia dar certo. Eu falei que eu ia me preparar melhor. Então por isso que ele até fica tentando assim se esconder com os jogadores em volta. Porque a ideia dele era justamente não dar tanto destaque, mas claro que com tantas câmeras, hoje em dia não teria como esconder, mas ele revelou que foi isso mesmo, uma coisa de alegria ali do momento do gol, de como o time tem se unido, e sem deixar de citar que ele colocou o último jogador que faltava em campo, né, dos convocados, que foi o goleiro Everton. É verdade. Agora é verdade, todos entraram em campo. Até o Daniel Alves ganhou uma segunda chance ontem, quase fez um golaço, aliás. O Aline, o Paulo Bento não foi exatamente o grande personagem dessa Copa, né? Só deu bola fora. Bom, primeiro que o grande jogo da Coreia do Sul foi aquele em que ele não estava no banco quando a Coreia do Sul virou contra Portugal, ele estava suspenso. Aí depois ele veio reclamar que a FIFA estaria favorecendo o Brasil porque a Coreia do Sul teve só 2 dias de descanso. Sim, é verdade, é um tempo curto, só que o Brasil também teve 2 dias de descanso. O Brasil, aliás, jogou mais tarde, na sexta-feira, jogou depois da Coreia do Sul, então teve menos tempo de descanso. Ocorre que o Brasil já estava classificado e pôde poupar os jogadores. Se a Coreia do Sul já estivesse classificada, certamente teria feito o mesmo. Então não procede. E ontem foi um desastre a atuação do técnico da Coreia do Sul. Tem o dedinho, claro, há muitos méritos do Brasil, mas tem o dedinho dele. Um esquema tático suicida, né? E deu resultado, por outro lado. Uma surra. O Brasil pegou um bêbado que estava mais bêbado do que o normal. Consequências aí pro time da Coreia do Sul e para o português Paulo Bento da derrota de ontem, Aline? Megali, ele já chegou na coletiva falando que não era mais o técnico da Coreia do Sul. Disse que foi uma decisão que ele tomou em setembro ainda, que ele não daria continuidade ao trabalho e que agora ele vai descansar e depois vai ver o que ele vai fazer da vida. Então foi logo a primeira resposta dele na entrevista coletiva, falando que ele não trabalha mais, mas disse que tem orgulho dessa equipe da Coreia do Sul, que foi um prazer ter treinado esse time e elogiou muito a seleção brasileira. O Tite também fez o mesmo depois, elogiou o Paulo Bento, retribuindo, mas o Paulo Bento destacou o que ele tem visto desse Brasil e como ele coloca a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Eu creio que a seleção brasileira está a um nível que muito poucas seleções podem estar. É para mim o maior candidato ao título, não o único, mas é para mim o maior candidato ao título. E creio que hoje em dia o Brasil tem algo que antes não tinha. Qualidade técnica sempre teve, hoje adiciona-lhe uma qualidade tática e níveis de agressividade e de intensidade no seu jogo, quer ofensivamente, quer defensivamente, que cria muitas complicações ao adversário. E foi engraçado porque o Paulo Bento deu essa declaração de que ele estava saindo da equipe e ele falou em português, né? Enfim. E aí, alguns repórteres, algumas pessoas da mídia não entenderam. Então, outros membros da comissão técnica voltaram e aí eles falaram para eles entenderem no idioma deles, só que aí a gente não entendeu nada, aí uma terceira pessoa teve que explicar em inglês o que o Paulo Bento já tinha falado antes, a gente entendeu em português e em inglês, só não entendemos no idioma deles. André Coutinho, a demissão do Paulo Bento foi aquela tomada em conjunto, né? Cada um colaborou com uma parte. A Coreia do Sul colaborou com o pé e o Paulo Bento com a bunda. Bom dia. Tudo bem, Megali? Bom dia. Ótima manhã a todos. Eu estou empolgado. Não é palavrão, é? Não, claro que não. Não é palavrão. Não é. Se criança letra fala. de música, etc e tal. Algumas não. Algumas falam. Algumas falam, algumas não. Algumas não. Coutinho, o senhor está ridículo. Eu sei. Eu sei. Mas talvez eu fique pior. Talvez eu fique pior. Mas eu ainda não vou contar porque ainda não deu certo. Tá difícil o contato. Mas vamos lá, vamos falar de seleção brasileira, vamos falar de impressões, né? Do estádio, né? Acho que a gente falou bastante, virou até meme, as pessoas não aguentam mais ouvir falar que o 974 é o estádio dos 974 containers, que vai ser totalmente desmontado, mas ele deu adeus ontem à Copa do Mundo, né? Com a goleada do Brasil por 4-1,
Eu tô até tentando entrar em contato com um comitê de legado. A Copa do Mundo do Catar tem um comitê de legado, né? Outras Copas tiveram também, mas essa me parece a mais ativa delas, ou o comitê mais ativo deles, né? E dos 8 estádios que aqui estão à disposição, ou estavam à disposição dos jogadores e da torcida, apenas o Califão é que vai ficar praticamente não, 100% igual na Copa do Mundo. O restante ou vai perder alguns lugares, ou vai ser destinado a outras atividades esportivas, atividades educacionais, etc. e tal. E o 974 totalmente desmontado, a saber se eles já vão começar a tirar aqueles containers de lá e dar outro destino aos containers e aquela área que fica ali na região portuária aqui de Doha, no Catar. E estou aqui também já começando a estudar os próximos jogos de hoje, afinal sairão os 2 quadrifinalistas que restam, né? Primeiro ao meio-dia tem na Cidade da Educação, no Education City, Espanha e Marrocos, e depois tem um clássico entre Portugal e Suíça, às 4 horas da tarde, ambos com transmissão aqui da Band News FM. Para muitos, nessa Copa dos mata-matas sem zebras, né, devem passar Espanha e Portugal, e a gente vai ter o clássico da Península Ibérica nas quartas de final. Mas eu não sei não se a gente vai ter uma 100% de não zebras, de lógicas, de favoritos avançando para essas quartas de final. A gente vai contar essa história aqui na Band News FM já a partir de 11h40 da manhã. Agora, eu acho que não tem mais zebra não, viu, Coutinho? Eu acho que acabou o estoque de possíveis zebras, porque Marrocos, nesta Copa do Mundo, ganhar da Espanha, não vai ser exatamente uma zebraça. O time de Marrocos tá bem armado, tá sólido, tá com um futebol bem razoável. Foi melhor que a Espanha em mais que uma partida. Tem muita torcida, né? Lota estádio, uma torcida que sabe torcer, que é apaixonada, que grita. Dá gosto de ver o jogo de Marrocos. Aliás, como dava gosto também de ver jogo da Tunísia, da Arábia Saudita. Oi. Não, mas levando em consideração histórico, o peso de camisa, Megali, é o mesmo que dizer que a Croácia ainda tenha sido vice e tal. A Croácia venceu o Brasil, pra mim também é zebra. Peso de camisa, histórico, E a atual vice-campeã, né, Sheila? É a atual vice-campeã. Então, acho que por isso eu acho que não passa na categoria zebra. Pra mim é na zebra, minha avaliação. Não, mas é relativo. O que eu tô dizendo é baseado no que os times mostraram até agora. Por exemplo, o Bragantino vai lá e forma... O Bragantino não foi bem esse ano, mas no ano anterior. Foi muito bem no Brasileiro. O Bragantino ganhar do São Paulo, não dá pra chamar de zebra devido às circunstâncias, né? Você pesa aquele momento. Não só o histórico, o tamanho da camisa. Naquele instante, o Bragantino tinha time pra ganhar do São Paulo. Nesse instante, eu acho que Marrocos tem time para ganhar da Espanha. Não é algo... Ok, a gente pode chamar de zebra, mas não é algo que me surpreenderia. É isso. Ficamos assim, Coutinho. Ficamos assim, mas é zebra. Coutinho. Obrigada, Coutinho. Só me ensina de novo, Coutinho. Você tá lindo, Coutinho. O nome disso que você tá usando na cabeça. O Coutinho, ele tá com aquele lenço, né, na cabeça e aquela cordinha que é tradicional, um adereço tradicional usado aí no Catar. Você já falou o nome disso, eu já anotei, já aprendi e já esqueci. Você pode falar de novo, por favor? Nas cores do Brasil, né, ele tá usando. Gutra, se chama Gutra e é a tradicional parte da cabeça da vestimenta masculina. Né? É o homem que usa a Gutra. Na transliteração, Carla, G-U-T-H-R-A, é uma coisa assim, G-U-T-H-R-A, se eu não me engano, na transliteração. Mas o que interessa a gente aqui é rádio, é falar Gutra, não vou me arriscar como escreve, porque é escrito em árabe, né? E a gente tem que transliterar. Então é Gutra que se chama, e é justamente para proteger a nuca e a cabeça do calor, do sol forte que faz aqui, especialmente no verão, quando as temperaturas chegam próximas a 60 graus. Foi por isso que o Megali falou, Coutinho, você está ridículo. Ele não estava imitando o Everaldo Marques, que é o nosso grande colega, né, nosso amigo, narrador. Não é ridículo nesse sentido, é no sentido literal mesmo da palavra. É ridículo de ruim, mas não, mas é que o Coutinho Não, é nos dois. O Coutinho é brilhante, mas ele está ridículo com essa Gutra. Aliás, a gente também não se atreve a falar, né? Porque o árabe, quando fala esse nome, aí ele puxa aquele R que vem aqui da garganta, que a gente não consegue fazer direito. Gutra. Mas cedo a Ellen falou que eu tava bonito. E eu falei, quanto mais esconder o meu rosto, mais bonito eu fico. Coutinho. Vamos colocar o Bruno Camarão na conversa. Camarão,
O quanto o Brasil é favorito diante da Croácia? A Croácia é vice-campeã mundial. Bom dia para você. Tudo bem, Megali? Grande abraço a você, a todos que nos acompanham na Band News FM. O Brasil é favorito diante da Croácia, ponto. Acho que vai enfrentar mais dificuldades do que enfrentou ontem diante da Coreia do Sul. É um adversário melhor, mas o Brasil é favorito, sem dúvida, a avançar às semifinais, mesmo diante de uma seleção que na última edição chegou à final da competição, acabou caindo justamente diante da França. O Brasil, ele ganha em poder anímico, inegavelmente, tá? Mais confiante depois da atuação deslumbrante de ontem, uma das grandes atuações brasileiras em Copas do Mundo, sem dúvida nenhuma, a despeito da fragilidade apresentada pela seleção sul-coreana. Vocês têm falado um pouquinho sobre isso, inclusive aí durante a programação, mas o Brasil, ele conseguiu se encorpar e conseguiu reapresentar ao mundo peças importantes que até aqui nessa Copa do Mundo não estavam sendo deslumbrantes, né? Grande atuação do Vinícius Júnior, Richarlison mais uma vez muito bem, Paquetá, que é meio que um coadjuvante, deixou a marca dele e tá jogando demais. É um cara que definitivamente nesse ciclo final da Copa do Mundo ganhou a condição de titular, caiu nas graças do Tite e é muito importante como segundo volante ou jogando um pouco mais adiantado, mas essa formação inicial de ontem chamou atenção positivamente. Acho muito improvável que o Tite repagine esse time para encarar a seleção croata, que suou para passar do Japão apenas nas penalidades máximas. A equipe que tem o Modric, um meio-campista muito experiente, referência do Real Madrid, mas estamos falando de um cara de 35, 36 anos. É difícil, né, também conduzir essa equipe de maneira individual. Não é apenas ele, há outros jogadores muito interessantes. Perisic, por exemplo, autor do gol de ontem de empate, que carregou a disputa para a prorrogação contra os asiáticos. Mas eu vejo, respondendo a sua pergunta, o Brasil favorito. Se é muito favorito, bem favorito, muitíssimo favorito, aí essa mensuração aí, ela é mais subjetiva, mas o Brasil para mim é favorito e vai avançar às semifinais. Ô Camarão, esse time não ganha da Croácia, mas também não perde, né? A Croácia trilhou um caminho errático em 2018, levando as oitavas, as quartas e a semi para prorrogação, empatando todos os jogos. Só foi perder para a França na final, aliás, num jogo super disputado, cheio de gols. E no primeiro mata-mata desse ano, pronto, Caixa foi lá e levou de novo para prorrogação. Então é um time que gosta de empatar. É uma coisa impressionante, vai ser interessante a gente ver o duelo dessa defesa com o insinuante ataque brasileiro, né? É verdade, né? Enfrentou inclusive algoz do Brasil, Bélgica, né? E conseguiu eliminar esse selecionado na Copa de 18 dessa maneira. Reencontrou a Bélgica também por aqui, conseguiu se dar bem e a classificação se deu graças a uma grande goleada para cima da frágil seleção canadense, né? Que surpreendeu negativamente. Brasil e Croácia em Copas do Mundo, 2 encontros. O terceiro vai ser agora pela primeira vez em fase mata-mata. Antes disso em fase de grupos, inclusive na Copa do Brasil. Deu sempre Brasil. Megali, claro, existe qualidade do outro lado, assim como existia na seleção sul-coreana. Só que o Brasil, conseguindo antecipar a abertura do marcador, torna o jogo muito favorável a si próprio, condiciona o jogo diante do adversário. E acho que a seleção do Tite precisava de uma resposta como essa. Quando faz o gol logo de cara, quando consegue marcar com o Vinícius Júnior, o caminho para uma vitória tranquila já estava meio que caracterizado. E isso se provou na prática. O Brasil, então, avançando de maneira bastante impositiva. Resta saber agora como vai ser diante da Croácia. Repito, acho que vai ser um jogo um pouquinho mais difícil, mas que bom pra gente que o Brasil está nas quartas de final da Copa do Mundo com um grande potencial de avançar para semifinais. Sabe quem também quer ir para as quartas de final, Megali? Quem? A seleção portuguesa, que vai enfrentar justamente a seleção suíça. Suíça que no grupo do Brasil também conseguiu uma classificação grande, seleção comandada pelo técnico Fernando Santos, que não está muito bem assim não com a grande estrela do país, o Cristiano Ronaldo, sobre quem a gente falou ontem, está alinhavando um acordo com a Al Nassr, time da Arábia Saudita, um contrato multimilionário. E ontem na entrevista coletiva, a última antes do jogo, o treinador português foi questionado sobre o fato de o Cristiano
Cristiano Ronaldo, na última partida da fase de grupos, derrota para a Coreia do Sul. Os sul-coreanos venceram os portugueses por 2-1. Cristiano Ronaldo foi substituído e aí ele se voltou às câmeras assim e o estádio inteiro flagrou, o telão do estádio flagrou, porque o Cristiano Ronaldo sempre é alvo. Ele disse, pô, mas que... Eu vou tentar traduzir para uma linguagem compatível a esse horário. Pô, mas que ânsia para me tirar, sempre quer me tirar cedo do jogo. E o Fernando Santos, quando ele saiu desse jogo em questão, na zona mista ele foi questionado, só que ele não tinha entendido a grandiosidade do negócio. E ontem na entrevista coletiva ele falou sobre o tema. Vamos ouvir o nosso gajo aí, ó. Lá no campo não ouvi nada. Ele estava lá muito longe, portanto eu só ouvi ele a discutir com o jogador da Coreia, não ouvi mais nada. Se eu já vi as imagens, já. Não gostei nada? Não gostei mesmo nada. E portanto, a partir daí estes assuntos resolvem-se dentro de casa, estão resolvidos. Terminaram, ponto final em relação a esta questão, e agora é pensar no jogo e todos estão totalmente disponíveis e focados para o jogo da manhã. Se resolve dentro de casa, mas ele admitiu, não gostou nada da postura do Cristiano Ronaldo. E aí um jornalista na sequência perguntou, e aí, ele está confirmado entre os titulares? Ele falou, eu nunca confirmo o time meu antes do jogo. Os jogadores sabem quem vai jogar no balneário, no vestiário, momentos antes da partida. Não sei não, hein? Eu senti que deu ruim entre as partes. Jogador não gosta de sair de campo, né? Mas tem que respeitar o treinador. Pô, que diva o Cristiano Ronaldo. Ele acha o quê? Que o técnico não quer tê-lo em campo? Quem é que não vai querer ter o Cristiano Ronaldo o tempo todo em campo? Se o cara tá substituindo é porque tem uma função tática ali, né? E o negócio você tem que respeitar. E aí no vestiário pode quebrar o pau. Eu acho que o Cristiano Ronaldo tem um tamanho suficiente para encarar o treinador, enfim, argumentar. Dizer por que ele acha que aquilo está errado. Agora, no campo, você cria uma situação, no mínimo, constrangedora e é uma atitude, para dizer pouco, deselegante. Muito bem, só para terminar por então aqui... Então é muito deselegante. Pelé, no mínimo, deselegante... Você falou no pouco deselegante. Bastante, né? Pouco deselegante. Não, para dizer pouco. Não, para dizer pouco, vírgula, deselegante. Ah, entendi. Para dizer pouco elegante, eu achei que você ia dizer. Não, pra dizer pouco, pra ser gentil. Pouco elegante. Pouco pra dizer pouco, deselegante. Meu Deus. Vírgula. Tá bom. Só pra terminar, o Rei Pelé tá nas bocas e nos corações e mentes aqui da Copa do Mundo. Pra onde você olha, uma homenagem ao Rei Pelé. Aliás, o quanto houver de homenagem a Pelé ainda será pouco, né? E aqui a Copa do Mundo está realmente voltada para o pensamento positivo, desejando longa vida ao rei. As imagens dele já foram projetadas em vários prédios, mais de um, aqui no Centro Financeiro de Doha. As faixas a gente vê em arquibancadas, não só em jogos do Brasil. Estrangeiros nos perguntam, até ontem perguntavam, Neymar vai jogar? E como é que está o Pelé? O mundo inteiro quer saber da saúde do Pelé. E o rei agradeceu via redes sociais o carinho que tem recebido e a homenagem que foi feita pela seleção brasileira depois da vitória de ontem na Coreia do Sul. Disse que a imagem fez o dia dele muito feliz, né? O rei do futebol continua internado, não tem previsão de alta, está no Hospital Albert Einstein em São Paulo tratando de uma infecção respiratória e passa por uma reavaliação agora do tratamento quimioterápico contra o câncer no cólon, diagnosticado no ano passado. Ontem teve bandeirão, teve coro com o nome do Pelé. Só não aconteceu exatamente no horário previsto, porque o Brasil marcou um gol exatamente nesse momento, 10 minutos do primeiro tempo, mas ocorreu depois. E agora sim, para terminar, uma imagem bacana. Criancinhas, filhos de sul-coreanos, talvez isso doa um pouquinho nos pais, mas pra gente enche o nosso coração. Que moram em São Paulo, e que ontem comemoraram a vitória do Brasil, porque afinal de contas são brasileiros, nasceram no Brasil, moram no Brasil e têm carinho pela seleção brasileira. Solta aí. Tinha um com duas camisas ali, a camisa vermelha por baixo, a camisa da seleção brasileira por cima. Gente, isso é uma grande vantagem, fala sério, você ter duas seleções pra torcer num dia desses, né? Pô, sensacional, muito legal. Você não tem como perder, né? Não, isso é lindo. O vermelho em cima, o amarelo embaixo e pronto. Olha lá, tem até uma bandeirinha, uma de cada lado, do lado a bonita bandeira da Coreia do Sul.
E do outro lado, a não menos bonita bandeira brasileira. Muito bacana. E a gente volta já com outras informações aqui da Coreia do Sul. Lembrando que hoje tem mais 2 vagas sendo decididas nas quartas de final, as 2 últimas. Depois a gente vai ter, meu Deus do céu, quanto sofrimento, 2 dias sem futebol. Mas já tem um jogo da Espanha contra Marrocos ao meio-dia. Só jogão. E às 4 da tarde, Suíça e Portugal, só jogaço. E a Band News FM transmite as 2 partidas. Outros destaques desta terça-feira. A PEC da transição começa a tramitar hoje no Congresso Nacional. O texto está previsto para ser votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça, com o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, como relator. Destaques chega agora da capital federal com João Pedro Melo. Depois de muitas conversas e ajustes, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Davi Alcolumbre, fecharam os últimos detalhes para a votação da PEC do Bolsa Família. Com isso, o texto está pronto para ser analisado no colegiado e também no plenário do Senado Federal, para viabilizar o pagamento de parcelas de R$ 600 a partir de janeiro. Pelo orçamento enviado pelo governo de Jair Bolsonaro, o benefício mensal voltaria a ser de R$ 400. E para dar aumento e não descumprir regras fiscais, a equipe de Lula precisa da aprovação dessa PEC. O relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, afirmou que após muitas conversas, o prazo para estouro do teto deve ser modificado. Provavelmente a PEC será modificada num substitutivo por 2 anos, porque foi apresentado por 4 anos, mas como há muita resistência aos 4 anos e tem um grupo expressivo, tanto de senadores quanto de deputados, defendendo 1 ano, e os técnicos, do ponto de vista técnico, todos argumentam que deveria ser no mínimo por 2 anos, nós estamos trabalhando para que a PEC seja aprovada por 2 anos. O Exército ainda não se manifestou sobre a suspensão do contrato bilionário de compra de blindados. Esse acordo deveria ter sido oficializado ontem, mas aí foi barrado na Justiça. Informações de Brasília, mais agora com Márcio Rocha. O desembargador Wilson Alves, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, determinou a suspensão de uma compra envolvendo o Exército Brasileiro. De acordo com a decisão liminar, ou seja, provisória, está suspensa a compra de 98 blindados italianos pelo governo. Alves atendeu a uma ação popular que questionou a compra, que, segundo o Exército, será de cerca de 5 bilhões de reais. De acordo com os contratos, 221 blindados modelo Centauro 2 seriam comprados, sendo 98 na primeira etapa da negociação. Por isso, o desembargador afirmou na decisão que não há qualquer necessidade de equipamentos bélicos ao país neste momento. Os Estados Unidos avaliam como positivo o encontro entre o presidente eleito Lula e o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan. A reunião de ontem em Brasília tratou de temas como meio ambiente e fortalecimento da democracia. O petista disse que está animado em fazer uma visita ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e aprofundar a relação entre os 2 países. No entanto, Lula só deve viajar depois da diplomação no Tribunal Superior Eleitoral, marcada para o próximo dia 12 de dezembro. Assim, apesar do desejo de realizar o encontro ainda nesse ano, a expectativa é de que os 2 só se reúnam em janeiro do próximo ano, aí depois da posse de Lula. Ainda em silêncio, o presidente Jair Bolsonaro volta a participar de uma cerimônia militar em Brasília. É o 3º evento desse tipo em menos de 2 semanas. Ontem, o presidente da República assistiu à cerimônia de cumprimento dos oficiais generais das Forças Armadas, realizada no Clube Naval, na capital do país. E enquanto era cumprimentado pelos participantes do encontro, a gente está mostrando algumas dessas imagens, Bolsonaro chorou, ficou emocionado, chegou a enxugar lágrimas. Imagem flagrada pela TV Brasil. A gente volta para os outros destaques, a chuva, As principais rodovias que fazem a ligação entre os estados de Paraná e Santa Catarina continuam fechadas por causa de deslizamentos e também crateras que se abriram durante os temporais. O trajeto entre Curitiba e Floripa pode levar cerca de 10 horas, que é o dobro do normal. Na Bahia, um idoso morreu ontem ao ser arrastado pela correnteza em Itapicuru, no noroeste do estado. No Espírito Santo, a situação ainda é de alerta e a gente tem as informações chegando com a Letícia Cardoso.
chega a uma semana a interdição na BR-101 no Espírito Santo por conta de uma erosão ocasionada pelas fortes chuvas. Um trecho da rodovia no norte do estado cedeu na última terça e as obras de recuperação devem durar um mês. A concessionária que administra a via promete entregar um desvio provisório até o fim desta semana. A chuva já deixa cerca de 4.000 pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados, e já causou uma morte na cidade de Viana, na Grande Vitória. Mesmo após um dia de trégua, ainda há previsão e alertas de novos temporais nos próximos dias. A Band e a Central Única das Favelas, a CUFA, se juntam mais uma vez numa corrente de solidariedade às vítimas dos temporais pelo país. Campanha que vai arrecadar donativos para as famílias nos estados mais atingidos pelas fortes chuvas, pelas enchentes e deslizamentos. O Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo, de onde a gente trouxe informação agora com a Letícia Cardoso. O coordenador da CUFA paranaense, José Antônio Jardim, afirma que já foram doadas 7 toneladas de alimentos. E ele faz aqui um apelo. Acabamos doando, né, esses alimentos porque é de extrema necessidade no momento, então a gente conclama aí a sociedade a continuar doando para que a gente possa continuar assistindo essas famílias. Você também pode participar, fazer a sua doação de alimentos, de produtos de limpeza, de roupas, de calçados, enfim, qualquer tipo de mantimento. Tudo isso aqui é muito válido, muito importante nesse momento. Doações podem ser feitas presencialmente nas sedes da Band, no Paraná, em Santa Catarina e no Espírito Santo, ou então pela internet, no site mãesdafavela.com.br/doar, mãesdafavela.com.br/doar. E no site da Band tem todas as informações também para você poder ajudar. A Universidade Federal de São Paulo e a Universidade Federal do ABC dizem não ter dinheiro para pagar os auxílios e bolsas estudantis neste mês. Isso por causa do corte de verbas promovido pelo governo federal. As duas instituições também afirmam que a situação é gravíssima e que não há recursos para pagar serviços como água, luz e internet. A Unifesp, referência em medicina com o Hospital São Paulo, também não tem dinheiro para pagar as bolsas de médicos residentes. O governo federal alega que os cortes são necessários para o cumprimento do teto de gastos, a regra que estabelece um limite anual para as despesas da União. O que é muito grave, né, o que está acontecendo. A gente vai ao longo do dia falar mais sobre esse assunto aqui, trazendo mais informação. Há uma pressão por parte dessas universidades, desses institutos, na tentativa de reverter e ter o dinheiro para o básico, para manutenção. É disso que a gente está falando, né? Porque nem para isso tem para pagar contas de serviços básicos. Então, ao longo do dia, a gente vai seguir em cima desse assunto. Vamos ver se essa pressão, de fato, vai funcionar para reverter esse quadro. Bem, o grupo de transição que discute temas de Minas e Energia continua no Rio de Janeiro, debatendo a situação da Petrobras. Ontem, a equipe recebeu a garantia da estatal de que a empresa está monitorando o estoque de combustíveis para a virada do ano, em meio à crise de preços e ao inverno na Europa. Um novo encontro vai ser realizado hoje e deve tratar da política de investimentos da Petrobras. A atualização do caso dos petiscos contaminados que mataram dezenas de cachorros em todo o Brasil. Destaque de Jader Xavier. A Polícia Civil indicia 4 pessoas pelo crime de falsificação no caso dos petiscos contaminados que deixaram mais de 100 cães mortos em todo o país. Os indiciados, que podem pegar até 15 anos de prisão, são representantes legais e técnicos da Tecnoclean, empresa que revende produtos à base de glicol para outros estabelecimentos. Um rótulo de propileno glicol teria sido colocado no barril de monoetileno glicol, como explica a delegada Danúbia Quadros. A empresa Tecnoclean repassou para a fabricante Bassar um produto como sendo de grau alimentício, sendo que era produto de grau técnico, ou seja, um produto que somente poderia ser repassado para um ramo industrial. A reportagem pediu um posicionamento da Tecnoclean, mas ainda não houve retorno. Cara, isso é muito, muito grave também, né? Porque quem paga a conta no fim de toda a história foram os pets, foram os tutores, foram as empresas que fabricaram esses petiscos, porque agora a imagem dessas empresas está eternamente comprometida, né? Isso porque o erro foi, na verdade, do fornecedor, do fabricante. Terrível essa história.
Agora 7:15, em um minutinho, a gente tem mais do esporte com ele, Milton Neves. Um estudo do Ministério da Economia prevê que o 5G no Brasil pode render mais de 101 bilhões de reais para startups, empresas e multinacionais até 2031. Essa expectativa se deve às inúmeras possibilidades que essa geração de internet móvel traz ao mercado. Uma conexão mais veloz e estável permite ao varejo, por exemplo, uma melhor interação com os clientes por meio de realidade aumentada ou realidade virtual. Setores de saúde e bancos que têm como desafio a experiência do cliente poderão contar com uma rede ainda mais confiável e segura. Além disso, aliada à internet das coisas, o 5G traz uma integração sem precedentes de máquinas e sensores com análise de dados em tempo real. Uma aplicação prática com um impacto profundo em indústrias e também nas chamadas cidades inteligentes. Para aproveitar todas as possibilidades dessa transformação digital, é necessário não só uma conexão de qualidade, mas também as melhores soluções de tecnologia. Vivo Empresas oferece toda a estrutura para a conexão 5G, além de soluções digitais. São serviços personalizados de cloud, internet das coisas, gestão de TI, segurança da informação, aluguel de equipamentos, big data e muito mais para aumentar a produtividade e acelerar a digitalização do seu negócio. Conheça nossas soluções em vivo.com.br/empresas. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, cada foto que você coloca na internet, hein? O Décio Megali, o teu pai, grande médio volante do sul de Minas Gerais, era um Beckenbauer melhorado. Craque. Ele fica orgulhoso de você, viu? Parabéns. Você na praia, quem me dera. Enquanto isso, eu só vou pra Muzambinho, né? O que eu posso fazer? Entendeu, né, Sheila Magalhães? Você precisa me levar na próxima, hein? Sei que é a nossa primeira-ministra. Constrói uma praia em casa, a Carla Milton. Bigato, que está em todas, inclusive na tela da Band, na Rede Bandeirantes Televisão. Opa! Tudo que ela faz muito bem feito. Oh, e os jogos de ontem e de hoje? Bem, gente, então ontem o Japão esgotou seu estoque de milagres. 1-1 contra a Croácia. Mas nos pênaltis acabou dando Croácia. E o Brasil? Goleamos a Coreia do Sul exatamente por 4-1. E hoje, Marrocos e Espanha. Marrocos joga um futebol muito bom, hein? Conheci o futebol deles quando estive durante 20 dias em Marrakech, em 2006, quando acompanhei também como convidado. E aí o Galo, rapaz, o Galo foi jogar com o Raja Casablanca e perdeu de 3-1. Eu tava com o Chico Pinheiro, Buião e Éder, ponta esquerda, lá num lugar reservado do estádio. Entendeu? Mas Marrocos melhorou demais, rapaz, meu Deus. Agora o jogo hoje contra a Espanha não vai dar chabu. A Espanha vai ganhar. Ou nos pênaltis, ou na prorrogação, ou nos 90 minutos, a Espanha vai eliminar Marrocos. E depois temos Portugal e Suíça. Portugal ganha da Suíça. Portugal 1-0, gol de Cristiano Ronaldo. Grande abraço para vocês e até amanhã.